quando ele estava em risco de perder mais uma vez a sua colaboração, porque é um mentiroso contumaz, ele vem com um novo ingrediente, uma entrega de dinheiro por parte de Braga Neto para financiar o suposto golpe. E o que é interessante é que esse detalhe não é um detalhe qualquer, né? Não é um detalhe de um relógio, de uma abotoadura, não. É uma questão central. Ele esqueceu disso nos outros 11 depoimentos. Ele não fala como era essa sacola, como era o dinheiro, como o dinheiro veio. Como é que pode dar credibilidade a uma fala de um sujeito que mentiu o tempo inteiro e que estava desesperado? Nós temos que lembrar que esse homem ficou 129 dias preso. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes é pego de surpresa pelo Exército. Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Exército se manifestar. A resposta veio rápida, surpreendeu e chega a ser inesperada, quase como um recado sobre como as coisas funcionam na caserna. O Exército declarou que as visitas realizadas por familiares e advogados a militares presos acusados de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado ocorreram de acordo com as normas vigentes. Entre os detidos estão os generais Walter Souza Braga Neto e Mário Fernandes, além dos tenentes coronéis Rodrigo Bezerra Azevedo e Hélio Ferreira Lima. Segundo o Exército, todas as visitas respeitaram o regulamento militar e ocorreram conforme os dias estipulados. E a defesa de Braga Neto chama Cid de mentiroso e descarta a delação. Defesa do ex-ministro pretende solicitar a criação entre ele e Mauro Cid. O advogado do general da reserva Walter Braga Neto, José Luiz Oliveira Lima, afirmou nesta sexta-feira 27 que o tenente-coronel Mauro Cid é um mentiroso contumaz. Ele também declarou que pretende solicitar uma cariação entre seu cliente e Cid e descartou a possibilidade de uma delação premiada por parte de Braga Neto. Em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, o criminalista afirmou também que após o Ministério Público Federal apresentar a denúncia e os investigados se tornarem efetivamente réus, a participação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no processo será questionada. Caso ele participe do julgamento, no momento oportuno, terei que alegar a nulidade do julgamento com base em uma defesa técnica. Realmente não fico confortável, após a apresentação da denúncia que o ministro Alexandre de Moraes, que teria sido vítima desse suposto golpe, atue no julgamento, afirmou o advogado. Durante a entrevista, o advogado também afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender Braga Neto sob a acusação de obstrução da justiça é desprovida de prova concreta. Ele argumentou que o ministro teria sido induzido ao erro por um relatório enviesado produzido pela Polícia Federal. O advogado do Braga Neto detona a delação do Mauro Cid durante uma entrevista na Globo News e chama o Mauro Cid de mentiroso. Eu vou mostrar já o vídeo para vocês, mas uma breve introdução. Esse advogado é o José Luiz Oliveira Lima. Ele defende o general Braga Neto, que está atualmente preso debaixo de uma ordem ilegal do ministro Alexandre de Moraes. E aí o advogado deu ontem pela primeira vez uma entrevista na Globo News em que ele foi muito duro, muito firme a respeito da delação premiada do Mauro Cid. Dá uma olhadinha no que ele disse e não esquece de deixar aqui o seu like e comentar no final o que você achou dessa entrevista, porque eu quero saber a sua opinião. Zero. Não existe a possibilidade do general Braga Neto fazer um acordo de colaboração. Por quê? Porque ele não praticou crime algum. E o que eu faço quando assumo a defesa, e eu confesso a você que eu não vi essa manifestação do advogado, mas também não tem relevância no que eu vou fazer. O que eu fiz, Demetrio? Eu faço uma petição e peço para ele ser ouvido. Por quê? Porque ele vai falar. Braga Neto não tem receio de absolutamente nada. E eu acho surreal que, depois desse pedido de prisão feito pela autoridade policial, referendado pelo Ministério Público e definido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, eles não ouçam
o meu cliente. O senhor está falando da delação do Mauro Cid, a gente está perguntando da delação do Braga Neto, o senhor disse que é chance zero. E aí o senhor disse que é uma delação mentirosa, mas não é o que pensa a APF, a PGR e o Supremo. Como o senhor sabe, o senhor leu o relatório, decisão do ministro, a delação foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes e passou por todas essas etapas. No ponto da obstrução de justiça, a APF é bem clara e o ministro Moraes concorda com isso na decisão de 33 páginas que ele deu no dia da prisão lá do Braga Neto, dizendo que, olha, o Mauro Cid, na delação premiada, confirma, complementa dizendo que, sim, o Braga Neto tentou obter informações confidenciais da delação premiada e, por isso, ele solto seria um risco por tentar interferir na investigação. Quando o senhor conversa com o Braga Neto sobre esse ponto específico, o que ele diz sobre a obstrução de justiça? Sadia, vamos lá. O Cid prestou 11 depoimentos. 11 depoimentos no metro. Ele foi, voltou, mentiu, tentou corrigir a mentira. A sua defesa soltou notas e notas que vocês colocaram aqui. De manhã ele deu uma entrevista, isso foi para você, de manhã ele deu uma entrevista para você, à tarde a defesa mudou Mas eles fala. Confirmam tudo lá no Calma, Supremo, né? Vamos lá. Ele diz, para ficar no exemplo da reunião de novembro de 2022. Isso, 12 de novembro. Num primeiro momento, o Cid presta um depoimento e diz, olha, nós fomos lá na casa do general Braga Neto, tiramos uma foto e conversamos ali, amenidades. 8 meses depois, quando ele estava em risco de perder mais uma vez a sua colaboração, porque é um mentiroso contumaz, ele vem com um novo ingrediente, uma entrega de dinheiro por parte de Braga Neto para financiar o suposto golpe. E o que é interessante é que esse detalhe não é um detalhe qualquer, né? Não é um detalhe de um relógio, de uma abotoadura, não. É uma questão central. Ele esqueceu disso nos outros 11 depoimentos. Ele não fala como era essa sacola, como era o dinheiro, como o dinheiro veio. Como é que pode dar credibilidade a uma fala de um sujeito que mentiu o tempo inteiro e que estava desesperado? Nós temos que lembrar que esse homem ficou 129 dias preso. E só assim ele conseguiu seu acordo de colaboração premiada. A imprensa precisa olhar um pouco para o retrovisor, que eu acho que é fundamental. Vamos lembrar da época Lava Jato, que vocês aqui criticaram várias vezes os excessos que foram praticados naquela oportunidade. Teve uma meia-culpa de alguns órgãos da imprensa. O que está acontecendo agora? Qual a diferença de algumas delações que fizeram com a pessoa Mas o senhor presa? está dizendo que o Cid foi pressionado a fazer essa delação premiada? Ele diz isso. Não, ele não diz, é o contrário. Ele Como foi, não? inclusive... Você esqueceu dos áudios que a Veja publicou? Mas ele depois foi chamado ao Supremo e, perante o juiz auxiliar do ministro Moraes, doutor Fábio Chora, ele disse que fez a delação premiada de livre e espontânea vontade. aquela voz era de quem? E foi confirmado. Mas ele aquela confirma voz em juízo. Que vale é o aquela voz era de quem? Do Pato Donald? Não, a voz era dele. Ele disse textualmente que a polícia estava obrigando que ele falasse o que ele não queria falar. Mais do que isso. Mas por que ele não confirmou isso perante o juiz? O cara ficou 129 dias preso. Vamos lá, vamos aprofundar no pedido, porque este eu tive acesso. Vamos aprofundar... Não teve acesso à delação, né? Não tive acesso à delação, mas o que faz a autoridade policial? Ela coloca alguns trechos do que teriam sido os atos ilícitos praticados pelo general. Os trechos. Então vamos lá. Então ela diz que o general Braga Neto teria procurado a família do tenente-coronel Cid para obter informações a respeito da colaboração dele. É mentira isto. Quem procura o general Braga Neto é o pai do senhor Cid. Então o senhor está falando que o general Lorena Cid procurou o Braga Neto... Está nos autos. E não o Braga Neto procurou. A autoridade policial, ela distorce os fatos, induz em erro o Ministério Público, induz em erro o ministro Alexandre de Moraes. Não é verdade isso. E mais do que isso, o pai do tenente Cid é chamado para prestar depoimento e diz que o general Braga Neto não perguntou sobre a delação. Veja o risco desse depoimento, Demétrio. O pai desmente o filho. Teoricamente, isso poderia ser utilizado, inclusive, para a rescisão da colaboração. Aí o que a polícia faz? Olha, esta é a prova de que o pai estava com receio. É o efeito Elon Musk.
O Donald Trump nem tomou posse ainda como presidente e os Estados Unidos já fecharam a principal agência de combate à desinformação do país, que era, na verdade, uma porta aberta para a censura. Certos eles, vejam como que os governos que têm agências de combate à desinformação tendem a promover a censura. Olha para o caso do Brasil. O dólar está agora mesmo batendo R$ 6,21, literalmente explodindo. E aí no Natal o Google estava mostrando um dólar a R$ 6,37, algo compatível com os patamares recentes do dólar, mas o valor irreal porque os mercados estavam fechados, não estavam funcionando. Foi um erro qualquer lá do Google, lá dos mecanismos de busca e indexação. Mas não! Quando o governo quer dominar a informação, a narrativa, como o governo Lula, o que acontece? Aí o governo decidiu usar a Advocacia Geral da União como o verdadeiro Ministério da Verdade contra o Google. Da mesma forma como tem usado para perseguir, retaliar, punir, silenciar e censurar críticas ao governo. Criticando, indo para cima, por exemplo, de memes na internet. A culpa é dos memes. E enquanto tudo isso está acontecendo aqui em Bananil, lá nos Estados Unidos nós estamos presenciando um movimento contrário a isso. Por influência e pressão política do Elon Musk, o braço direito do Trump e segundo homem mais poderoso do mundo, o Departamento de Estado americano anunciou o fechamento da principal agência governamental dos Estados Unidos de combate à desinformação, ou seja, de controle de narrativa, que é o tal do Centro de Engajamento Global. Essa agência ela tinha sido criada em 2016 pelo Barack Obama para combater desinformação no exterior e agora, a partir da pressão feita por Elon Musk, o Congresso, com a força dos conservadores, que tiveram uma vitória arrasadora nas eleições de 2024, decidiu não renovar o orçamento dessa agência no valor de 61 milhões de dólares por ano. O Musk já chegou a afirmar, inclusive, que essa agência de combate à desinformação, que nós da direita sabemos que, na verdade, isso é um eufemismo para promover a censura e o controle da narrativa, então o Musk já tinha afirmado que essa agência aí era o pior infrator na censura do governo e uma ameaça à democracia. Gente, correto o Musk, porque a censura e a restrição ao direito fundamental à liberdade de expressão são uma ameaça à democracia muito maior do que a desinformação. E essa oposição do Elon Musk à renovação do orçamento anual dessa agência, que acarretou em seu fechamento, já é uma amostra da força do Elon Musk e de como ele vai trabalhar a partir de 20 de janeiro de 2025 lá no DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, que ele vai liderar no governo Trump. É lindo demais ver como o Trump e o Musk já têm um impacto gigantesco na luta pelas liberdades, isso mesmo sem sequer eles terem tomado posse no governo ainda. A própria iniciativa do Congresso americano em derrubar essa agência de censura, antes mesmo da posse do Trump, já é uma evidência extremamente poderosa de como os ventos políticos dos Estados Unidos mudaram e como que esses ventos podem, em breve, soprar na direção do Brasil. Venham, ventos, venham! E se tem uma coisa que eu acho que o Elon Musk não esqueceu, foi de ter comido o pão que o diabo amassou nas mãos do Alexandre de Moraes. Eu duvido muito que o Musk esqueceu do Moraes colocando ele no inquérito das milícias digitais. Eu duvido muito que o Musk esqueceu do Moraes mandando incluir de novo ele, o Musk, em um novo inquérito a respeito da conduta do X. Eu duvido ainda que o Elon Musk esqueceu do Moraes, incluindo ele em mais um inquérito, terceiro, dessa vez por suposta ameaça, porque o Musk postou uma foto de que ainda haveria Moraes atrás das grades. Eu duvido que o Musk esqueceu que Moraes inventou um tal de grupo econômico para colocar junto o X e Starlink para poder punir a Starlink e confiscar milhões de empresa que não tinha nada a ver com o X. Eu duvido ainda que o Musk esqueceu que o Moraes intimou ele por meio do próprio X, violando a lei devido ao processo legal. Eu duvido que o Musk esqueceu que o Moraes inventou uma multa de R$50 mil para brasileiros que usassem VPN para acessar o X. Eu duvido que o Musk esqueceu que o Moraes ameaçou prender todos os funcionários do X do Brasil, incluindo a representante legal e advogada da empresa. Eu duvido que o Musk esqueceu que Alexandre de Moraes chamou ele de mercantilista estrangeiro que trata o Brasil como colônia. Eu simplesmente duvido. E quando chegar o dia 20 de janeiro de 2025, a gente vai descobrir tudo que o Musk tem preparado lá na manga, assim que ele estiver no poder e com o poder institucional do governo dos Estados Unidos nas suas mãos, do ladinho lá na sala oval da sala do Donald Trump.
Prepare então a pipoca que vai ser bom demais. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Conta aí qual você acha que vai ser a primeira ação do Musk contra o Moraes quando ele tomar posse no governo dos Estados Unidos? Me conta aí nos comentários. Na minha opinião, o principal problema do Brasil no que diz respeito à política e à péssima representação parlamentar é que a população vota nos seus deputados e senadores, mas não tem o hábito de acompanhar como essas pessoas votam assim que elas assumem os seus cargos. Porque é muito fácil. Um candidato gasta milhões para ser eleito, chegando lá, ele simplesmente ignora a sua base eleitoral e vende os seus votos, sendo que os votos deveriam ser sempre de acordo com a vontade da sua base eleitoral, dos seus eleitores. Então, para mim, o principal problema é justamente essa falta de acompanhamento, essa cultura de não acompanhar como que os senadores e deputados votam. O Brasil só tem futuro o dia que essa cultura passar a existir. O dia que o povo começar a realmente acompanhar como que seus deputados votam, se eles votam com o governo, com a oposição, se eles vendem seus votos, se eles são de direita ou de esquerda, se eles são apenas mercenários do Centrão. É por isso que essa ferramenta, que foi criada pelo deputado federal Marcon, do Rio Grande do Sul, é para mim a melhor que existe. E como seria bom se as pessoas tivessem um hábito de entrar nessa plataforma e olhar nos seus estados, os deputados dos seus estados, como que eles têm votado. Primeiro, eu já vou avisando, eu vou deixar o link dessa plataforma, desse site aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. E agora eu quero te mostrar como que ela funciona. E realmente, gente, para mim é a melhor criação para fiscalização do seu eleitor, do seu deputado, do seu senador que já foi criada. Então agora eu estou entrando aqui na parte dos senadores. Aqui você tem todos os senadores. E aqui você tem a porcentagem de votação deles com a oposição ou com o governo. Ou seja, ou eles votam com o governo ou eles vendem seus votos. Então aqui, por exemplo, nós temos as votações e a quantidade de vezes que votou com o governo. Como vocês podem ver aqui, ó, o astronauta votou 100% com a oposição. Ou seja, nunca votou com o governo, 0%. Todos esses aqui, ó, nunca votaram com o governo. E aqui tem o nome dessas pessoas: Irineu, Flávio Bolsonaro, Flávio Azevedo, Eduardo Gomes, Eduardo Girão, Damares, Cleitinho, Ciro Nogueira. Todos os senadores estão aqui. Aí você vai baixando, vai diminuindo a porcentagem de votos com a oposição. Quando abaixa de 70%, aí vira Centrão. Então, no Centrão nós já temos aqui alguns senadores: Oriovisto, Zequinha, Efraim, Soraya, e por aí vai. E aqui os senadores que votam com o governo, são a maioria, como vocês podem ver, né? Esses são os senadores. Você pode também separar por estados. Então eu vou colocar no meu estado, o estado de Goiás, aí vai aparecer apenas os... Cadê a porcaria aqui? Vai aparecer apenas os senadores do estado de Goiás. Aí aqui nós temos o Wilder Moraes, 100% com oposição, Vanderlan Cardoso, eleito com base evangélica, a igreja evangélica vota 66% com o governo. Vendeu. Então aqui você já sabe que é um cara que se vendeu. E a vergonha do estado de Goiás, que é o Jorge Cajuru, vota 93% com o governo. Então você pode ir estado por estado e analisar. Vamos pegar aqui Minas Gerais. Em Minas Gerais nós temos aqui 4 senadores, porque um é um suplente do outro e entrou depois, tá? Que é o Rodrigo Pacheco, né? Mas nós temos aqui, ó, Cleitinho, 100% com oposição, Castelar Neto, 50-50, e Carlos Viana, 76% com oposição. Isso você faz em qualquer estado. Você pode fazer também por partidos. Se eu quiser colocar aqui, ó. Cadê a porcaria? Cadê o todos? Não tem todos, não, porcaria? Não tem, ó, rapaz. Olha que porcaria. Não tem problema não. Eu venho aqui, ó. Todos e vem por partido. Então vamos ver o PL. Vamos ver se tem vendidos no PL. Vamos lá? No PL, nós temos aqui, ó, Bacelar, João Carlos Bacelar. Aqui eu estou na Câmara dos Deputados, tá certo. Ah, é isso que aconteceu. É porque eu vim para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, aqui, se eu coloco no PL, aqui já são os deputados, tá? Olha só, tem deputado do PL que só vota com o governo. Olha que palhaçada isso aqui. Se eu colocar aqui, ó. Olha aqui, deputados do PL que só votam com o governo. Henrique Júnior, João Carlos Bacelar, Tiririca, Júnior Lourenço, Robson Faria, Júnior Mano. Esse aqui foi expulso, se eu não me engano, né?
Ícaro de Valmir, Luciano Vieira, e por aí vai, tá vendo? São esses aqui, ó, votam com governos. Olha aqui, olha quantos deputados do PL se vendem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E você pode também fazer... Você pode também fazer por estado. Então, se eu jogar aqui no estado, nós temos aqui do estado, né, de Goiás, por exemplo, Daniel da Gorbon já é centrão. Eu posso colocar também todos. Aí, se eu for falar por estado, então olha que engraçado. No estado de Goiás, nós temos da oposição 1, 2, 3, 4, 5 deputados, centrão 2, e o resto é tudo governo. Essa Marussa Boldrin foi eleita pelo agro. Olha que loucura, eleita pelo agro e vota 65% com o Lula. Aqui, ó, 65% com o Lula. Então, por que isso aqui é bom? Você pode simplesmente, vou colocar todos aqui, olha que legal, você tem que todos os deputados, você sabe quem é da oposição e você sabe quem é do centrão, quem se vende para o centrão e quem vota só com o governo. Essa plataforma ela é fenomenal. Você pode separar também por período. Se eu quiser colocar apenas até o ano apenas no segundo período do governo Lula, no segundo ano do governo Lula. Então, você pode analisar e você tem as votações exatamente. Vamos supor que você é do estado de Minas Gerais. Então, eu vou colocar aqui Minas Gerais. Aí, no estado de Minas Gerais, você tem a votação dos deputados. Então, lá. Nicolas Ferreira, 100%, é o esperado, Lincoln Portela, Frederico, mas tem aqueles que votam mais com o governo. Olha que engraçado, Aécio Neves vota 60% com o governo Lula. Rapaz, esse mundo tá louco demais, né? Delegada Ione, e aí vai, né? Você tem aí aqueles que votam mais com o governo Lula. Cara, é brincadeira. Você vê uns nomes aqui, assim... Analise como que seus deputados e como que seus senadores votam aqui. Você vai ver lá se ele é o deputado que você votou, o senador que você votou, você vai ver se ele se vendeu para o governo, se ele vota através de vendendo seu voto por emendas e cargos no governo, ou se ele vota pensando no povo brasileiro. Esta plataforma, para mim, é a melhor de todas. Desenvolva o hábito de olhar ela, assim como divulgue. Eu vou deixar o link, né? Chama Placar Congresso, tá aqui, ó. O nome dessa plataforma, vou colocar aqui para você ver, ó, tá aqui, ó. placarcongresso.com. Placarcongresso, tudo junto.com. Eu vou deixar o link dessa plataforma aqui embaixo para você clicar, dessa site, e ele é diariamente atualizado com as votações lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, você vai saber exatamente como que o seu deputado vota, como que o seu senador vota e se ele se vendeu ou não. O que vai mudar a política brasileira é a fiscalização dos eleitores. Porque o Brasil tem a cultura de vota no cara, ele chega lá e depois a pessoa até esquece em quem votou, não cobra, não quer saber mais. Se a gente tiver o hábito de buscar o comportamento dos eleitos e cobrar, eu te garanto que eles vão vender muito menos, a frequência de venda de votos vai diminuir bastante. E esse governo só tem o controle do Congresso através da compra de votos. Então, vou deixar aqui, clica. Sinceramente, se o hábito de analisar isso aqui for desenvolvido no Brasil, a gente muda a política desse país. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.